do momento, que é o da renúncia do Santo Padre, como ele mesmo anunciou anteontem, no dia 11, lá no Vaticano. Não é necessário que eu leia a própria palavra do Santo Padre, que também já é bem conhecida, a sua declaração em relação à sua intenção de renunciar à Cátedra de São Pedro, ou seja, como renunciar à sua missão de Papa. Eu preparei alguma coisa que eu gostaria de ler, e, portanto, mais do que dizer livremente, vou ler isto. Depois vocês terão a liberdade também de fazer as perguntas que quiserem sobre o tema. Também este texto vocês encontrarão no site da Arquidiocese de São Paulo, se não lhes foi distribuído, está sendo distribuído. No dia 11 de fevereiro passado, como já foi amplamente divulgado, o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia ao ministério de sucessor de São Pedro, diante de um grupo de cardeais que havia convocado para o consistório ordinário em vista de algumas novas canonizações de santos. Portanto, no próximo dia 28 de fevereiro, às 20 horas de Roma, a Cátedra de São Pedro, em Roma, se tornará vacante. Bento XVI se recolherá num convento dentro do Vaticano e, portanto, o Colégio dos Cardeais deverá reunir-se em conclave para escolher o novo Papa para suceder a Bento XVI no governo da Barca de Pedro, a Igreja. O próprio Papa explicou os motivos desse seu gesto surpreendente: a idade avançada, quase 86 anos, e a diminuição de suas forças que não lhe permitiam mais exercer de maneira adequada a exigente missão do Papa. Com grande realismo e humildade, Bento XVI reconheceu que seu vigor diminuiu nos últimos meses, a ponto de já não se sentir mais em condições de administrar o ministério que lhe foi confiado como sumo pontífice. Assim, agradecendo a colaboração recebida dos cardeais, Bento XVI usou uma expressão belíssima de profundo significado para nós, dizendo: agora entregamos a Santa Igreja aos cuidados do seu supremo pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele indicava assim para a verdadeira natureza do serviço, do ministério do Papa, como também dos bispos e de todos os padres, colocados justamente a serviço da Igreja. Todos eles estão a serviço em nome de Jesus Cristo e por encargo seu. Ele é o verdadeiro e único Senhor e pastor da Igreja, que cuida dela e quer o seu bem. Como é bem compreensível, a decisão do Papa, num primeiro momento, deixou muitas pessoas perplexas e sem saber o que dizer. A surpresa foi grande, pois ninguém está acostumado com a ideia da renúncia de um Papa. E na história da Igreja, conhecemos apenas um caso de Papa que renunciou, depois de ter sido eleito regularmente. Trata-se do Papa Celestino V, um monge eremita eleito Papa já com idade avançada e que renunciou depois de um pouco tempo de eleição, renunciou no dia 13 de dezembro de 1294. Portanto, este é o segundo caso de renúncia de Papa, eleito em condições regulares, em cerca de 2000 anos de história da Igreja. No entanto, é preciso dizer que o direito canônico, que é o Código das Leis da Igreja, prevê a possibilidade da renúncia do Papa. É só consultar o cânon 332, parágrafo 2º. A decisão do Papa Bento XVI merece, portanto, toda a nossa compreensão, respeito e admiração pela sua humildade e coragem e pelo ensinamento de fé que nos deixa no serviço a Jesus Cristo e à Igreja. Não devemos estar apegados a cargos e posições, quando está em jogo o bem maior da Igreja, a qual nós servimos. No ano da fé, neste momento, também somos levados a fazer um profundo ato de fé na própria Igreja.
Por um lado, ela é feita de pessoas e instituições humanas que passam, por mais importantes que elas sejam. Por outro lado, a Igreja é uma realidade de fé, edificada sobre Jesus Cristo e animada pelo Espírito Santo. Por isso mesmo, a Igreja é mais do que vemos e constatamos humanamente. Ela é o corpo de Cristo, o corpo do qual Cristo é a cabeça, e o Espírito Santo é a alma vivificante desse corpo. Mais do que nunca é preciso, neste momento, que reafirmemos nossa fé na Igreja, una, santa, católica e apostólica, e que confiemos na ação do Espírito Santo que assiste a Igreja, e na palavra de Cristo que prometeu, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E ainda disse, eu estarei sempre convosco até a consumação dos séculos. Ao Papa Bento XVI, portanto, a nossa admiração, nosso agradecimento pelo bem que fez à Igreja, mesmo em meio a tantos sofrimentos e até incompreensões e críticas. Somos gratos ao Papa Bento XVI por seus numerosos, ricos e profundos ensinamentos, pelas suas catequeses e documentos magisteriais, pelas suas encíclicas sobre a caridade e a esperança e a importante encíclica social Caritas in Veritate, sobre as novas questões sociais e culturais que o mundo e a Igreja enfrentam atualmente. Somos gratos especialmente pela visita do Papa ao Brasil em 2007 e aqui em São Paulo e em Aparecida, pela canonização de Santo Antônio de Santana Galvão, primeiro santo nascido no Brasil, canonizado justamente aqui em São Paulo. Somos gratos pelo estímulo dado à Igreja para renovar-se na fé, mediante o ano da fé que estamos ainda vivendo. Por ele, continuemos a rezar para que Deus o conserve com saúde e serenidade. E agora, a Igreja Católica coloca-se em oração ao Espírito Santo para que fortaleça sua fé e a renove na fidelidade a Cristo e na dedicação à sua missão. Ao mesmo tempo, pede que o mesmo Espírito Santo, que é espírito de sabedoria e discernimento, oriente os cardeais que deverão escolher o novo sucessor de Pedro.